pessoal, sejam bem-vindos ao GA News. Já estou aqui com o meu café para a gente conversar, já vá pegando aí o seu, que hoje nós vamos conversar sobre muitos assuntos, viu, Gabriela? Olha, hoje nós vamos conversar sobre a licença concedida pelo IBAMA para Petrobras fazer perfuração lá na Amazônia. Fica aí atento. Vamos falar também sobre licença de regularização de operação, né? Como é que funciona e tudo mais. E vamos também falar sobre o decreto que saiu, que amplia o prazo para o georreferenciamento de imóveis rurais, né, Gabriela? É isso. Então, fique aqui, assista esse vídeo, que a Gabriela vai falar sobre todos esses temas e como funcionam na prática, certo? Mas antes disso, vamos ter uma conversa aqui. Chega aqui, olhe no meu olho. Curta esse vídeo. Viu? Não deixe para depois, não. Se inscreva no canal, deixa aí seu comentário. E quando terminar aqui, você assiste os demais vídeos, certo? Beleza? Combinado. Combinado. Então vamos lá, Gabriela. Vamos falar agora sobre essa licença, né, que o IBAMA concedeu aí para Petrobras. Então, veja, são quase mais de 5 anos de luta, viu? O IBAMA. Para isso. O pessoal da Petrobras vem lutando, seguindo tudo. Entenda aí que é só uma perfuração, tá? Ainda é exploratória, não vai tirar petróleo, vai ver se tem, estudo, saber, né? se é passível economicamente de iniciar de fato uma fase de extração mesmo. Sim. E aí eles tentaram atender tudo que o IBAMA pediu. O IBAMA foi bem categórico, né? Como tem que ser, de forma técnica, tentando buscar todas as medidas corretivas, preventivas, mitigadoras, enfim, compensatórias, todas. E colocou lá, elencou mais de 30 condicionantes, dizendo o que é que eles têm que fazer para esse processo. Mas assim, o que eu trago para vocês, pasmem, já tem uma ação civil pública. Meu Deus. Nem já começou. Não, nem começou. Mas tem um monte de Sim. processo. A gente tem um caso aqui que mal saiu saiu na notícia que ia ter um empreendimento, a gente já teve o Ministério Público querendo saber, né? E nesse caso foi o Greenpeace, entre outras entidades que trabalham com a preservação ambiental, eu entendo eles. Eles querem, a ação é para entender, para buscar, para discutir mais isso, né? Com medo de que haja alguma coisa que possa trazer mais prejuízos ao ambiente, à biodiversidade, às mudanças climáticas, enfim. Mas a gente sabe, nós que atuamos na área ambiental há muito tempo, sabe que todos esses estudos, todas essas questões, elas são feitas com medidas, a ideia é que seja feita com medidas que possam permitir o desenvolvimento, sendo ele sustentável. Porque eu faço uma chamada, sabe, Jenny, e faço para vocês que nos assistem, lembrem-se, gente, o desenvolvimento sustentável e toda essa situação de licença ambiental, ela nasceu da Política Nacional do Meio Ambiente. E ela foi criada pós-revolução justamente para que a gente possa desenvolver, atenuando os danos, mas não deixar de fazer. Sim. Também tem a parte importante no desenvolvimento isso aí, né? Tá, tudo bem, tem economia, mas vai fazer sentido para muita coisa. Nós estamos na fase ainda de transição energética, muita coisa ainda vai precisar ser utilizada. Quase tudo a gente usa petróleo. Então a gente tem que entender que muitas coisas são necessárias. Agora, é claro, tudo com as medidas em equilíbrio para que a coisa funcione da forma correta. Tem que desenvolver, não tem para onde correr, né? E essa é só uma etapa, né? Vem muita coisa aí, é só uma etapa. É um tema muito importante. Bom, licença de regularização de operação. Esse é um problema. Esclareça aqui pra gente como é que funciona e qual é a perspectiva, assim, para nosso estado, né, Sergipe. Sim, eu já começo dizendo, assim, que agora há pouco, uma lista daqui da GEADS, Gabriela, estão pedindo, o rapaz entrou com a licença de regularização de operação, mas estão pedindo um alvará. Eu disse, mas como é que ele vai ter alvará se ele ainda está fazendo a regularização e ele não tem licença? E alvará só é liberado com licença. Então, em 2018, aqui em Sergipe, em alguns lugares já tem essa licença chamada licença corretiva. Sim. Mas em Sergipe ela é chamada de licença de regularização de operação. E essa, como ela é regularização de operação, é para você regularizar o que está funcionando. Sim. Então, o que é diferente do LO? LO é uma licença de operação, para você operar já regular. Okay? Então, a licença de regularização de operação, ela está lá nos artigos 30 e 31 da Lei 8.497 de 2018, que diz o seguinte, que se você, por algum motivo, iniciou uma atividade sem licença, ou no meio do caminho foi fazer o processo, mas faltou e aí parou, e você tem que regularizar, você entra com esse pedido de regularização. Quando você entra com o pedido, você entra com o que você tem.
Veja, se ele vai se regularizar, significa que nem sempre ele tem todos os documentos, projetos, senão ele estava com LO, e não um LRO. Pedir para regularizar. Mas acredito que o órgão ambiental às vezes pede tudo, mas como é que eu vou ter se eu estou pedindo para me regularizar? Então ele vai lá e manda o que tem. O órgão ambiental analisa, às vezes faz uma vistoria, verifica e diz, olha, é passível sim de regularização, me entregue todo esse aparato. E para você me entregar esse aparato e desenvolver tudo isso, por exemplo, às vezes construir um sistema de tratamento de efluente, às vezes mudar o pé direito, fazer algum empreendimento, alguma coisa, me manda tudo isso aí, eu vou lhe dar um prazo de 2 anos para você fazer. Aí eu vou ter uma licença para operar e fazer qualquer coisa, porque como é que eu vou fazer obras sem licença? Sim. Né? Então, a licença de regularização serve para isso. E aí, o pessoal também não entende que ela é prorrogável. Ah, eu preciso prorrogar. Não, não posso. Posso. Se eu não conseguir desenvolver aquela obra toda, se tem muitos outros gargalos, porque tem várias coisas que acontecem durante a regularização. Exatamente. O que é que você faz? Você segue o procedimento ordinário normal, no sentido de trâmite, no sentido de tempo. Nas licenças LP e LO, está lá dizendo que com 120 dias de antecedência, você tem que pedir a renovação. É uma obrigatoriedade. Então, é obrigatório em lei você pedir com 120 dias de antecedência. É a mesma coisa para a LRO. Se você está lá fazendo, viu que não vai conseguir concluir a regularização da sua atividade dentro daquele prazo, com 120 dias antes, você vai lá e pede a renovação. O órgão ambiental vai analisar, verificar a situação e vai lhe dar um novo prazo, né? Para que você faça, você se justifique e vai lhe dar um novo prazo para você fazer todos aqueles trâmites. Depois que você faz tudo isso e eles constatam em vistoria que está tudo ok, já foi tudo implementado, já está com os relatórios, aí sim eles vão lhe dar um LO. Sim. Entendeu? Mas o órgão ambiental também tem que entender que não tem como exigir determinadas documentações naquela fase, porque é uma licença de regularização. Então, estou pedindo a licença para me regularizar, resguardada em lei, e poder fazer outras situações junto a algumas entidades, uma prefeitura, que vão me exigir a licença com essa licença, até que eu possa ter a licença final de operação ali propriamente dita. Então, é importante tanto o empreendedor, mas principalmente o próprio órgão entender da sua própria lei e de entender do procedimento vinculado a ela, para que a gente não tenha essas dificuldades da pessoa se regularizar. Porque o que acontece, o que está acontecendo muito em alguns casos? O órgão ambiental está entendendo como LO. Então, para pegar LRO, repare que coisa, eu preciso de um LRO para ter o direito de regularizar, para poder me regularizar. Não, ele primeiro pede para que você se regularize para liberar um LRO. Mas para que eu quero um LRO depois de eu regularizada? Aí, por exemplo, estou aqui funcionando, vou entrar com LRO. Aí o órgão diz, olha, eu quero projeto, quero isso. Assim, mas eu não tenho isso, então não vou lhe dar o LRO. Sim, mas... Não, quando você me entregar tudo isso, eu lhe dou. Mas aí eu não preciso da LRO mais, eu preciso da LO. Entende? É bem óbvio, né? Sim. Mas ainda há muitos desafios para o entendimento disso, né? Talvez a lei tenha sido criada, foi em 2018, não tenha sido devidamente comunicada. Sim. Então, talvez ficou essas brechas aí que precisam ser entendidas. Então, é isso que é a licença de regularização de operação e é assim que ela funciona. Show. E eu acho que a LRO, ela ajuda a empresa também a ter conformidade, né, com o que vai fazer, né? Exatamente. É aí onde ela consegue... E tá também isso, e se adequar para as regras, né, do órgão do Estado. Né? Exatamente. É isso. Bom, vamos falar agora sobre o novo decreto para georreferenciamento nas áreas rurais, né? Você pode esclarecer para a gente. Foi saído agora um decreto que para transferências de propriedades rurais, seja ela desmembramento, remembramento, enfim, qualquer uma dessas atividades vinculadas a imóveis rurais, agora você vai ter um prazo para fazer essa certificação do georreferenciamento de mais 4 anos. Então, vai passar a valer a partir, acho que de março de 2029. Então, aí o produtor rural vai ter tempo. Não quer dizer que vai esperar até lá. Mas é bom já ir se regularizando até lá, porque né, esse prazo era para ser agora, já finalizado. O governo federal estendeu, aí vendo, segundo ele, baseado no que foi dito, né, quando criado o decreto nas notícias, é baseado nas dificuldades. Realmente se criam muitas e tem muitas dificuldades para fazer a regularização dos imóveis rurais, seja pelos confrontantes, seja questão cartorial, seja, enfim, são várias questões. E aí acaba atrasando tudo, né? Aí acaba atrasando tudo. Então, para facilitar a vida deles também, né, diante de tantas situações,
foi dado esse novo prazo aí. Também espero que tanto, não somente o produtor rural, mas o cartório, as empresas que estão relacionadas, as entidades que estão relacionadas à regularização fundiária se organizem para saber lidar com isso, né? Porque senão a gente vai ficar como cadastro ambiental rural, nunca vai sair. Porque sempre vai ter uma pendência, sempre vai ter uma falta e a gente nunca consegue chegar num denominador. Então, a gente precisa desenvolver, precisa evoluir, as coisas não podem parar, né? E não existe nada 100% tecnologicamente falando que seja totalmente ambientalmente, que não causar nenhum impacto. É para isso que serve o licenciamento, para diminuir, mitigar e compensar o impacto ou o dano. Então, é trabalhar isso, fiscalizar isso de forma mais... Fiscalizar, eu já falei isso aqui outra vez. Fiscalizar é o ponto-chave. Colocar um monte de etapa, um monte de processo e não fiscalizar. Não fiscalizar, exatamente. Fica difícil. Bom, agora vamos para perguntas, né? Eu sempre peço aqui para vocês. Podem deixar aqui no comentário e enviar para a gente também lá no Instagram do GA News, no direct, onde você se sentir à vontade. Mande sua dúvida, o tema que você quer que a gente fale aqui, se tem alguma notícia que você quer que seja esclarecida, certo? Beleza? Então vamos lá. Gabriela, nos enviaram aqui a seguinte pergunta. Quais cuidados técnicos devem ser observados antes de uma perfuração como essa que vai acontecer, esse estudo, né, lá na Amazônia? Pronto. Antes de começar. Então, os estudos prévios, eles fazem geralmente um estudo baseado na avaliação da área diretamente, a gente chama de diretamente afetada, e a área de abrangência. Sim. Verificar se tem comunidades vizinhas, a comunidade está a 175 quilômetros, se eu não me engano. Então, ele não tem uma abrangência em comunidades, sim, né? Não tem ninguém, né? Isso, não. Então, isso já foi observado, se vai afetar de forma positiva, porque tem impactos positivos, sim, tá? E eles trazem esses impactos positivos, que o desenvolvimento da parte, se por acaso houver petróleo, você tem mais geração de emprego, renda e outras possibilidades. Mas, a princípio, aí, o que pode acontecer nesse caso, porque ainda é exploratório de pesquisa, sim, é talvez um derramamento, alguma coisa de um fluido, de alguma coisa durante o processo de perfuração. E isso eles já fizeram estudo oceanográfico também para ver os afastamentos, como é que seria, se isso ia prejudicar a rota migratória de algum animal marinho, enfim, todos esses estudos foram observados e têm que ser observados, e foram dadas medidas mitigadoras, corretivas, preventivas, para atenuar todos eles. Então, a primeira coisa que se faz, não só para perfuração, mas para qualquer atividade, é fazer um estudo de diagnóstico para entender a realidade local e depois um estudo do impacto que aquilo vai causar, caso venha acontecer, dando aí os direcionamentos, tanto na área diretamente afetada, como a área de influência direta e as demais áreas de abrangência, para a gente poder tomar medidas para cada uma delas. Outra pergunta que nos enviaram foi: como saber se a minha empresa precisa solicitar uma licença de regularização de operação, né? Eu sempre recomendo ir no órgão ambiental, porque o órgão, não vou dizer assim, vai lá na GA, né? Que a gente orienta. Mas se quiser vir, pode vir. Que a gente orienta. Exatamente. Mas você vai no órgão ambiental, o órgão ambiental vai dizer, vai analisar, vai observar seu KNAI, sua atividade, e verificar se ela está dentro do rol das atividades que são necessárias, os licenciamentos ou a dispensa de licença. Na dúvida do que foi dito lá, vocês podem realmente nos procurar, seja pelo direct, seja pelo WhatsApp, sim, seja vindo aqui presencialmente. Nós vamos dar toda a orientação, ou nos nossos plantões de dúvidas, sim, que a gente faz no interior. Inclusive, nós vamos retomar, né? O próximo vai ser em Canidé de São Francisco. Fica atento que nós vamos avisar aqui. E aí a gente instrui, dizendo como é que você vai fazer, e lhe orienta sem compromisso nenhum, só para que você saia com a informação totalmente coerente e possa tomar suas decisões da forma correta. Exatamente. Como o novo decreto sobre o georreferenciamento beneficia os produtores rurais? Assim, quando eu comuniquei, quando saiu, o pessoal disse: Gabriela, eu estava até com um recibo, ia regularizar, mas o cartório tá. Então, ele já vai conseguir fazer isso, sem precisar fazer o georreferenciamento, e já vai conseguir fazer com que o cartório ande com essas coisas, sem isso, necessariamente com essa obrigatoriedade. E não vai beneficiar para fazer algumas regularizações que a pessoa não conseguiu agora, então ele vai conseguir rodar isso com mais facilidade até que chegue o período do prazo de 2029. Pronto, essas foram as perguntas de hoje. Mandem mais. Mandem mais perguntas. Manda sugestão de pauta também. De repente vocês querem falar de alguma coisa específica, né? Que vocês queiram, né? Vamos falar também, antes da gente encerrar, né? Porque já conversamos aqui sobre várias coisas. Sobre o SIMA. Simpósio de Mineração e Meio Ambiente. Vai acontecer no dia 22 de maio de 2026.
lá no Hotel Sesc Atalaia, né, aqui em Aracaju, Sergipe. E as inscrições já estão abertas e nós já temos palestrantes confirmados. Nós temos nomes aí. Nomes. Eu tô tão ansiosa para conhecê-los. O professor emérito da Universidade de São Paulo, da USP, ele é pesquisador, um dos pioneiros na área de nanotecnologia com extração das terras raras. Sim. E ele vem para cá, já confirmou, né? O nome dele é Henrique Eise Toma. Nem sei se o sobrenome, o Eise é assim, de repente ele vai dizer, né, como é que é a pronúncia pra gente. Mas ele já confirmou, já está nas nossas redes sociais, todo o currículo dele, a informação. Ele vai falar sobre essas tecnologias de nanopartícula nessa área mineral, o que tem de avanço no Brasil, principalmente quando se fala em terras raras e mineração estratégica. Então, eu estou super curiosa para conhecer ele e ouvir a palestra dele. Também. E nós temos também a diretora do Centro de Tecnologia Mineral, CETEM, que é a doutora Silvia França, né? O currículo dela também é gigante. Eu nem sei dizer todas as coisas que ela já foi, mas eu sei que ela vai estar aqui, vai falar um pouco sobre o CETEM, vai falar um pouco sobre pesquisas, como é que vem sendo o desenvolvimento também dessas áreas no Brasil e trazer essas informações mais esclarecedoras do cenário da mineração, principalmente na parte de pesquisa aqui pra gente. Então, olha só. Ainda faltam alguns palestrantes, mas só esses dois no evento já tá, né? Então já tá muito bacana. E aí é garantir vaga, porque as nossas vagas nossos assentos são limitados, né? Isso. E as inscrições já estão abertas. É só você acessar o site lá do grupo geambiental.com e fazer a sua inscrição. Vou te dar um recado aqui. Não deixe para última hora, não. Porque o Cimecis, que foi espetacular, ficou gente sem vaga, viu? Então, não deixe para depois, não. Já aproveite, que vão ter grandes nomes, né? Vai ter muito conhecimento lá. E você não pode ficar fora desse evento, não. Fica a dica. Pronto. Até mais. Vou lembrar você agora de novo, antes da gente terminar. Fica aqui, que eu não terminei meu recado, não. Para você lembrar, para ajudar a gente a fazer aqui esse trabalho, esclarecer as dúvidas de vocês, né? Que conhecimento é sempre bom a gente compartilhar. Então, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, certo? Deixe seu comentário, a sua pergunta. E é isso. Obrigada por estar aqui com a gente e até o próximo GA News. Agora sim. Até mais. Tchau.